Olá, hoje a gente está aqui para conversar sobre um tema importante, mas muitas vezes esquecido por você que é empresário. Normalmente as empresas se preocupam muito com todas as licenças necessárias para o seu funcionamento e concentram esforços no alvará de funcionamento, registro sanitário, licença de publicidade, algumas outras licenças e documentos que envolvem não só as questões trabalhistas das empresas, mas também questões administrativas junto às prefeituras. Um dos documentos que muitas vezes é esquecido é o certificado da inspeção predial, e a gente vai falar sobre ele hoje. O certificado de inspeção predial ele foi instituído no município de Fortaleza no ano de 2012, quando foi editada uma lei municipal. Essa lei passou muito tempo para ser regulamentada, só foi regulamentada por decreto no ano de 2015. Quem é um pouco mais velho vai lembrar que no momento da edição dessa lei houve uma certa procura pelas inspeções prediais, mais para questões de condomínios e edifícios. Naquela época o foco não eram empresas, negócios menores, do tamanho de casas, ou um pouco maiores do que isso, lojas, enfim. A questão se voltava muito para edificações. E os preços eram muito bem elevados, muitas vezes por ser novidade termos poucos profissionais naquela época para a execução dessas atividades, esse certificado ficou meio que em banho-maria pela prefeitura, que só o regulamenta em 2015, como eu falei. O que é que acontece? Mesmo com essa edição do decreto que regulamentava e estabelecia a forma de atuação dos órgãos da prefeitura para monitorar, fiscalizar e conceder o certificado de inspeção predial, também não houve uma atuação tão pujante assim da prefeitura em termos de fiscalização. Entretanto, lá no ano de 2019, houve um fato muito triste na nossa cidade que repercutiu em todo o país, gerou uma comoção no estado do Ceará como um todo, que foi a queda do edifício Andréa, no bairro Dionísio Torres, aqui em Fortaleza. Esse prédio estava em processo de adequações de sua estrutura e acabou ruindo, matando algumas pessoas. O Corpo de Bombeiros fez um trabalho de resgate, conseguiu salvar algumas vidas, mas outras pessoas não conseguiram sobreviver a esse desabamento. E a partir desse fato em específico, a inspeção predial passa efetivamente a entrar no radar. Não de uma forma muito pujante, de uma forma muito entendida como muito necessária pelas pessoas na nossa cidade, principalmente nos edifícios, mas as empresas também já passaram a ter esse olhar voltado para esse certificado. Para que é que serve o certificado de inspeção predial? Para demonstrar que a sua edificação é segura para o público que frequenta. Público não só o público consumidor, mas o público que trabalha naquele determinado local. Então, estabelecimentos comerciais e residenciais precisam obter essa certificação de acordo com o estabelecido nessa lei que eu falei, de 2012, e no decreto de 2015. Caso você não tenha o certificado de inspeção predial, o seu negócio poderá ser multado e eventualmente interditado. Dando sequência ao bloco anterior, onde a gente expôs para vocês do que se trata a inspeção predial, agora a gente vai tratar de como conseguir o certificado de inspeção predial. O primeiro passo para a obtenção do certificado de inspeção predial é você realizar uma vistoria técnica no seu imóvel. Nessa vistoria técnica, que obrigatoriamente tem que ser realizada por um engenheiro civil ou por um arquiteto que tenha uma especialização para a emissão do certificado de inspeção predial, eles vão identificar questões tanto da estrutura física, mas também hidráulica e elétrica da edificação como um todo. O organismo edificação é avaliado como um todo e se houver falhas nesse organismo, esse profissional vai ter que relatar qual é a falha identificada, como corrigir aquela falha identificada e qual o prazo de correção para a execução dessas medidas que precisam ser feitas para a correção do imóvel. Essa vistoria técnica, obrigatoriamente realizada, como eu disse, por engenheiro ou por arquiteto, e eu vou fazer aqui só uma complementação para você entender, o engenheiro civil ele tem aquele registro no CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e já os arquitetos têm o registro no CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E aí tem um outro desmembrar por conta da escolha do profissional, que é a emissão dos documentos, né? O engenheiro emite a anotação de responsabilidade técnica, que é a ART,
enquanto que os arquitetos emitem a RRT, que é o documento equivalente, muda a nomenclatura porque são profissões diferentes com conselhos diferentes, mas o arquiteto emite a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Depois de escolhido o profissional, com essas habilitações e esses registros que eu mencionei, esse profissional vai realizar a vistoria técnica no imóvel e emitir um laudo de vistoria técnica. Agora você vai acompanhar aqui na tela quais são os itens que precisam ser contemplados nesse laudo. A descrição detalhada do estado do imóvel, da edificação em geral, as características das anomalias encontradas e as causas que deram origem a essa anomalia, as especificações dos pontos sujeitos à manutenção preventiva ou corretiva, a periodicidade da revisão, as medidas saneadoras que devem ser usadas para reparar o imóvel e os prazos máximos para a conclusão dessas medidas saneadoras. Vejam a importância desse laudo. Ele é que vai detalhar quais são os problemas constatados nesse imóvel e sugerir as medidas corretivas que eventualmente sejam necessárias. Nesse documento também, o engenheiro ou arquiteto obrigatoriamente vão indicar o prazo para que você realize as obras corretivas. Uma outra questão fundamental para você não incorrer em risco: essas obras corretivas precisam de autorização da prefeitura para serem realizadas. E um outro aspecto fundamental é que, se caso esse engenheiro ou arquiteto identifiquem que esse imóvel está colocando em risco o seu público, não só o público consumidor, mas o público que trabalha, que circula por aquele local, se houver risco de ruína ou de ameaça à integridade física das pessoas que ali se encontram, o engenheiro ou arquiteto, obrigatoriamente, de acordo com a lei, devem informar para a Defesa Civil e para o Corpo de Bombeiros, para que adotem medidas de interdição do imóvel. Vejam a gravidade do problema em que você pode estar inserido e, por isso, a gente faz o alerta da necessidade de adequação do seu imóvel para a obtenção do certificado de inspeção predial. Bem, agora você já sabe o que é inspeção predial, quais profissionais eu devo contratar para executar esse laudo de vistoria, mas agora vem o ponto mais importante. Quando eu devo buscar a obtenção desse certificado e quais documentos eu devo apresentar para que seja emitido o certificado de inspeção predial? Pessoal, tenha um pouco de calma nesse momento agora, porque a lei é um pouco confusa quando ela apresenta a questão dos prazos, tá? Principalmente depois da obtenção do certificado. Vamos lá, acompanhe aqui na tela. Edificações que tenham mais de 50 anos de existência devem obter o certificado de inspeção predial de forma anual. Calma que já eu explico. Edificações que tenham entre 31 e 50 anos de existência precisam obter o certificado de inspeção predial a cada 2 anos. Já as edificações que tenham entre 21 e 30 anos, obrigatoriamente devem buscar a obtenção desse certificado a cada 3 anos. E as edificações com menos de 20 anos de existência precisam da entrada no certificado de inspeção predial a cada 5 anos. Independentemente da idade, que sejam edificações voltadas para atuação comercial, industrial, pública, privada ou não residencial e clubes de entretenimento, essas edificações obrigatoriamente devem buscar a obtenção desse certificado a cada 3 anos. Voltando aqui, vamos explicar o que é que acontece quando a prefeitura menciona o certificado de inspeção predial anual para edificações a cada 50 anos. O pedido de obtenção desse certificado, caso ele não seja concluído, ou seja, você faz o laudo de vistoria técnica, não realiza todas as obras corretivas indicadas pelo engenheiro ou pelo arquiteto no prazo que foi estipulado, você não vai obter o seu certificado de inspeção predial. Ou seja, você iniciou um processo, não o concluiu, então você vai ter que repetir no ano que vem, até a conclusão de todas as etapas para a obtenção do certificado. Mário, mas eu consegui concluir todas as obras necessárias, a minha edificação estava em bom estado, eram poucas obras para serem feitas, meu imóvel tem 60, 70 anos de existência, mas estava tudo relativamente ok, eu cumpri o que o laudo de vistoria me indicou. Preciso obter o certificado de inspeção predial todo ano? Não. Por quê? Porque na hora que o certificado de inspeção predial é emitido, ele passa a ter um prazo de validade de 5 anos. Então, se tua edificação está totalmente correta e você conseguiu obter o certificado de inspeção predial, mesmo que ela tenha mais do que 50 anos de idade, você só vai precisar renovar o teu certificado de inspeção predial 5 anos após a data da emissão desse certificado.
Ficou claro esse ponto? É um pouco confuso, mas vendo aqui os slides e depois dando uma olhada lá no nosso artigo, você entende de forma melhor o que a gente acabou de explicar. Agora você já sabe dos prazos, mas aí o que é que eu preciso apresentar de documentos para a obtenção desse certificado? Esses documentos vão ter que ser apresentados à prefeitura, tá, pessoal? Acompanhe aqui na tela. O proprietário do imóvel vai ter que apresentar a sua identificação pessoal, a descrição da localização desse imóvel e o comprovante de pagamento da taxa para emissão de certificado de inspeção predial. Já o profissional contratado, o engenheiro ou arquiteto, vão precisar apresentar os seguintes documentos: o laudo de vistoria técnica assinado, a sua identificação profissional com a emissão da ART ou da RRT, conforme eu expliquei mais cedo no vídeo, a declaração assinada de que todas as obras de manutenção e recuperação da edificação que foram indicadas no laudo foram efetivamente executadas pelo proprietário do imóvel, pelo responsável do imóvel, e uma declaração, também assinada por esse engenheiro ou arquiteto, atestando que a edificação está em condições adequadas de conservação, estabilidade e segurança. De posse de todos esses documentos, com o pagamento da taxa, que é de responsabilidade do proprietário responsável do imóvel, você reúne toda essa documentação e apresenta à prefeitura para ela fazer a análise. É possível que ela faça vistoria no imóvel para confrontar se a informação documental de fato foi executada na prática. Ela faz essa análise e emite para você o certificado de inspeção predial, garantindo ao teu público e a você segurança de que não serão importunados por esse motivo, né? Então todos ficam atentos de que podem frequentar aquele local sem sofrer nenhuma espécie de risco. Você fica seguro de não sofrer fiscalizações da prefeitura com eventual aplicação de multa, eventual embargo da edificação. E você pode inclusive divulgar para o seu público, colocando de forma ostensiva em um quadro de avisos ou algo do tipo, demonstrando que você tem esse certificado e que seu público pode ir até o seu estabelecimento e se sentir seguro e confortável para frequentar o ambiente. Para finalizar, pessoal, coloco só um aspecto fundamental aqui para o caso de imóveis locados, tá? Observem o que trata o contrato de locação sobre o certificado de inspeção predial, a fim de evitar conflito entre proprietário e locatário do imóvel. Muitas vezes os contratos comerciais não indicam de quem é essa responsabilidade. Em princípio, a responsabilidade é do proprietário do imóvel, mas quando se regula através de contrato a responsabilidade pela obtenção do certificado, muitas vezes se coloca para o locatário obter essa documentação. Entretanto, muitas das vezes o locatário não detém de todos os documentos do imóvel para apresentar à prefeitura, então tem que haver uma certa colaboração entre proprietário e locatário para obtenção da documentação e entrega. Mas o maior cuidado que você deve ter diz respeito exatamente à responsabilidade de quem vai contratar o profissional para realizar as obras de adequação e quem vai custear essas obras. Essas questões podem ser amplamente debatidas no contrato de locação, se não no contrato original, através de aditivos a esse contrato de locação, estabelecendo que uma parte paga, por exemplo, os custos com o profissional, enquanto a outra parte vai custear a obra. Pode se tratar com a concessão de carência total ou parcial para a realização da obra e durante o custo por essa obra vai ser abatido do valor da locação em um determinado período de tempo. Então, as soluções que podem ser apresentadas para que o locatário consiga executar obra sem que o locador não tenha nenhum tipo de dispêndio, né? Isso pode ser encontrado e equalizado, seja no contrato, seja em eventuais aditivos. O que importa é que as partes atuem de forma conjunta para a obtenção desse certificado, que vai ser importante para os dois. Bem, era isso que a gente queria apresentar sobre o certificado de inspeção predial. Muita gente deixa isso de lado, como eu disse, se foca muito no alvará de funcionamento e registro sanitário e deixam de lado esse documento que é fundamental para garantir a segurança do seu estabelecimento. Dá uma olhada lá no nosso site, o link vai estar aqui na descrição. Dá uma checadinha lá no site que tem um artigo completo detalhando todas as informações do que a gente apresentou aqui. Obrigado, até uma próxima.